Boa tarde, primeiro ano. Então, eu falei com vocês, né, que eu já ia gravar o segundo vídeo em seguida. Acabou que não deu certo, porque eu comecei a gravar e aí deu um problema lá que acabou pausando o vídeo, depois fechou o vídeo. Peguei, abri outro vídeo, aí ficou um monte de videozinho picadinho, aí eu peguei e joguei tudo fora. Não, não vou usar esse vídeo não. Deixa que eu gravo em outro dia. Aí não era pra ser. Aí eu deixei pra gravar hoje. Tá certo? Então, a gente ficou de ver a finalização da explicação das organelas, tá? Eu ainda vou deixar o prazo aí aberto para vocês. O prazo para fazer esse trabalho aí, que tá valendo ponto, tá certo? Pode ser ou no caderno, ou numa folha de papel ofício, pode ser impresso. Teve algum aluno que chegou e me falou: oh, Bruna, eu tenho impressora em casa, eu posso imprimir as organelas? Tudo bem, se você tem impressora, ótimo. Se você não tem, não tem por que sair correndo atrás de uma impressora, até porque a gente está em casa justamente para evitar estar saindo. Então, você pega e faz no caderno, beleza? Eu não entendi, teve gente que teve muita dúvida, então eu vou separar esse momento da aula para explicar de novo o que é para fazer. Eu não entendi qual é a parte que está tão difícil assim. O que é que você tem que saber? Existe a célula, que a gente está estudando a célula. Aqui é um exemplo de célula animal. Dentro da célula tem várias organelas. Mitocôndria, retículo endoplasmático, liso e rugoso, tem ribossomos, tem complexo de Golgi, tem tanta coisa, tem centríolo e por aí vai, certo? Então tem um monte de organelas dentro do citoplasma. O que você vai fazer? Você vai pesquisar uma a uma na internet para você fazer o desenho. E aí você vai fazer o desenho no caderno e vai falar qual é a função dela. Aí eu dei o exemplo até, o complexo de Golgi, vamos supor... tem um complexo de Golgi também, o Golgiense, né? Mas vamos supor, eu ainda falei. Vai no vídeo anterior, no finalzinho do vídeo, eu fiz a lista de organelas para você pesquisar. Gente, para quem já entendeu, eu sei que tá chato, mas eu preciso explicar de novo para quem não entendeu. Vai ter a lista lá no final do vídeo anterior. Então, você vai na playlist aí do primeiro ano Biologia Vespertino, que vai no final do vídeo da semana passada, que vai ter lá a lista. Pronto, que eu não vou ficar falando nome por nome de novo não, tá? Aí, o que é que você vai fazer? Você tem seu celular, beleza? Ó, deixa eu até diminuir o brilho aqui, que tem que explicar, né? Fazer o quê? É minha obrigação. Você vai lá no seu celular, procurar seu Google. Quando você encontrar seu Google, você vai abrir a guia lá, do jeito que é, seu celular. E naquela lista lá, tem os nomes. Vamos supor que lá você... lá tem escrito complexo de Golgi ou complexo golgiense. Então, você vai digitar complexo... Tem que... Deus, ajuda, Deus. Complexo golgiense. Pronto, digitei. Procurar. Ó. Quando eu pesquiso, já sai o desenho do complexo golgiense. Mas vamos supor que você quer escolher o desenho que você quer fazer. Então, você vem aqui, tá aqui escrito todos. Você vem em imagens, quando tá escrito imagens, e clica. Ó. Olha quanta imagem do complexo golgiense ou complexo de Golgi. Ó, um monte. Peraí. Tem um monte, ó, tá vendo? Você vai escolher uma dessas. Vamos supor que eu escolhi essa daqui. Eu gostei mais dessa. Olha ela aí. O que é que eu vou fazer? Vou pegar uma folha de papel. Deixa eu até tirar aqui uma folha de papel. Vou pegar um aqui qualquer. Pode ser no seu caderno. Pode ser uma folha de ofício. Você vai escolher. Eu vou pegar um papel e eu vou desenhar o meu complexo golgiense. Só que aí eu vou colocar complexo golgiense. Vou fazer o desenho e vou escrever sobre ele. Vou voltar aqui. Assim que a gente abre, já está falando sobre ele. Deixa eu ver aqui se tem. É uma organela que está relacionada com o processo de secreção de substâncias. Então, eu já sei qual é a função dela. Secreção de substâncias. Então, eu vou escrever função do complexo golgiense. Secreção de substâncias. Aqui não está dizendo se está presente na célula animal ou vegetal.
ou nas duas. O que é que você pode fazer? Ah, a Bruna falou no vídeo. Ou você vai pro vídeo lá procurar, ou você vem aqui e digita complexo golgiense está presente em que célula? Já até apareceu aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Parece que é. Eu quero ver de uma forma que fique fácil para vocês. Está presente na célula. Você pode colocar na célula animal ou vegetal. Vamos ver se o Google responde. Porque tudo o Google responde hoje em dia, né? Ele só fala que está nas células eucarióticas, mas a gente... eu já expliquei para vocês célula procariótica e eucariótica? Não sei. Vou para as imagens aqui, ver se as imagens me respondem. Nas duas. Por que nas duas, Bruna? Ó. Porque nos desenhos aqui tem célula tanto animal quanto vegetal com complexo golgiense. Está presente nas duas. Vou só confirmar aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu confirmar. Vegetal e animal. É isso mesmo. Certinho. Só para não estar ensinando errado para vocês. Está presente nas duas. Então, você vai colocar. Está presente na célula animal e vegetal. E sua função está relacionada com a secreção de substâncias, né? Colocar aquilo ali, ó, aquelas substâncias para fora. Pronto, desenhei, disse se estava na vegetal ou animal, coloquei a sua função. Vou para a próxima organela. Vai lá na lista, qual é a próxima? Pego o Google, digito, vejo a função, vejo o desenho, desenho no papel. Qual é a dúvida? Aí, se tiver ainda alguma dúvida, me pergunta de novo lá, tá certo? Eu tô só separando esse pedaço do vídeo aqui, porque não foi só uma pessoa que me perguntou, foram algumas pessoas que me perguntaram. Então, se me perguntou é porque ainda resta dúvida, então eu tenho a obrigação de chegar e responder de novo. Tá bom, gente? Vamos lá pra gente continuar, finalizar isso logo. Ficou faltando, eu abri aqui o meu slide, viu, gente? Ficou faltando eu explicar para vocês sobre o retículo endoplasmático. Tem um retículo endoplasmático liso e granuloso, então você vai fazer o desenho, tá? O liso, retículo endoplasmático liso, REL, tá certo? O liso, né? Ele também é chamado de agranular. Granular. Por quê? Porque eu expliquei para vocês o que era o granuloso, falei para vocês lembrarem de chocolate granulado, não foi? Isso aí eu expliquei. E aí, esse A aqui significa não, é uma negação. Então, ele está dizendo que é não granular, tá certo? Só um momentinho aqui, rapidinho. Peraí, deixa eu pausar aqui só para eu... Foi um barulho que estava aqui, aí eu fui tentar ver o que era para parar o barulho. Pronto. O retículo endoplasmático liso a granular, ele está relacionado, deixa eu só colocar aqui a imagem de novo. Ele está relacionado com a fabricação, a síntese de lipídios. Então, ele vai ajudar a fabricar lipídios no seu corpo. Então, significa síntese de lipídios. Ok, gente? Para quem está assistindo os meus vídeos, basta você estar com o caderno aberto, anotando as funções, não precisa nem pesquisar na internet. Você vai fazer o trabalho anotando aquilo que eu estou falando aqui, e aí depois você só faz pesquisar o desenho. Então fica bem mais fácil, beleza? Ah, eu esqueci de falar que o retículo endoplasmático, ele está presente tanto na célula vegetal quanto na célula animal, tá bom? Vegetal e animal. O retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, ele já está relacionado à fabricação, ou seja, à síntese de proteínas.
Proteínas. O desenho dele, gente, eu cheguei a fazer, né, na outra aula. Não é um negócio meio assim? E aí eu cheguei a explicar para vocês que... Aí tem umas outras partes assim também. Eu vou fazer de qualquer jeito, tá bom? Porque eu tô sem tempo. A parte granuloso, vai estar cheio, de longe você vê um monte de bolinhas. Só que, na verdade, isso eu já falei, não são bolinhas, são ribossomos. E a gente já falou que os ribossomos, ele também tem essa função de fabricar proteínas. Ou seja, os dois vão estar juntos aí nessa função. Tá bom, gente? Deixa eu só ver se tá gravando direitinho. Tá gravando direitinho. Aí, vamos lá. Para a próxima. Complexo golgiense, que a gente estava aí olhando. Complexo golgiense. Ou complexo de Golgi, tá? Isso a gente já viu, a função dele é relacionada com a secreção de substâncias. Ele vai secretar, colocar para fora. Secreção de substâncias. Tá? E a gente já viu também que está presente... Olha, eu colocando acento que não existe. Está presente... Ó, eu falei que eu não ia ficar escrevendo tudo isso. Bastava eu colocar, né? Tanto na célula vegetal... quanto na célula animal. Então, tá presente nos dois, tá bom, gente? Então, quem estiver anotando aí, já tem mais duas organelas aí para anotar, beleza? Vamos para a próxima. Quem quiser dar o pause, pausar o vídeo para poder ver direitinho. Deixa eu ver como é que tá a imagem aqui. Dá para enxergar direitinho. Pausa o vídeo, escreve. Aqui eu coloquei REL, REG, mas você vai escrever bonitinho. Retículo endoplasmático liso ou agranular, retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. É a mesma coisa, tá bom? Vai colocar a função de cada um. Todos os dois estão presentes tanto na célula vegetal como animal, tá? Quando faz o retículo endoplasmático, ele é como se fosse um só. É porque um pedaço dele é cheio de ribossomos e o outro não. Beleza? Deixa eu só pausar aqui de novo. Mas eu vou pausar para vocês e eu volto na mesma hora. Para eu só dar um recado aqui rapidinho. Pronto, aí eu já voltei. Ó, como foi rápido o meu pause. Vamos aqui. Próxima organela, os lisossomos. Vamos lá, vou apagar, né? Porque vocês estão em vídeo, então para vocês é ótimo que vocês assistam a hora que vocês querem, pausa a hora que vocês querem, retorna a hora que vocês querem. O mal do piloto preto é que ele mancha. Ó, todo manchado. Aí vamos lá. Vamos para a parte dos lisossomos. Lisossomos. Tá? Os lisossomos, gente, eles são exclusivos de célula animal. Esse daí não está presente nos dois. Então, ele só está presente na célula animal. Pronto. Então, antes de falar a função... Se tiver uma questão de prova, olha como é a lógica das coisas. Se tiver uma questão de prova em que vai ter uma lista de organelas com desenhos ou não, e aí disser assim, assinale na alternativa onde encontra-se uma organela que existe somente na célula animal. E aí, opção, letra A, aí tá lá, complexo golgiense. Letra B, tá lá o retículo endoplasmático. Letra C, os ribossomos, né? Letra D, lisossomos. Você vai assinalar qual? Ah, mas os outros também tem no animal. Mas a questão tá perguntando qual que é exclusivo.
que só tem na animal. Então, você não vai assinalar nos outros, mesmo os outros estando também na célula animal. Você vai assinalar somente nos lisossomos, porque ele quer aquele que seja exclusivo, que só tenha no animal. Entendeu? Então, sempre tem que ir aprendendo a interpretar as questões para não chegar lá e assinalar a questão errada. Tá bom? Tô dando dicas aí pra gente ir se acostumando a responder questões. Mas depois vocês vão ter os exercícios de vocês também, tá bom? Vamos lá. O que é que os lisossomos fazem? Ele está envolvido na defesa do nosso organismo, né? Defesa do nosso... Eu vou colocar do organismo. Como assim? Ele é arredondado, né? Ele é arredondado, porque tem imagem aqui, mas vocês vão saber a imagem, porque vocês, para quem já fez o que eu pedi, já está assistindo a aula, olhando o desenho, né? Para quem não fez ainda, vai saber. Então, vai estar lá. E aí, o que acontece? Se entrar algum organismo invasor no nosso corpo, ele começa a digerir esse organismo. Ele vai digerir, ele vai triturar, matar esse determinado organismo invasor. Tá certo? Então, pode ser uma bactéria ruim, né? Porque não só existe bactéria ruim, tem boas também. Mas pode ser uma bactéria ruim, pode ser um vírus ou coisa do tipo. Tá certo? Então, os lisossomos, eles são importantes nesse processo aí. Vacúolo. Vamos lá? Vacúolo. O vacúolo, gente, ele já é o contrário. Ele é exclusivo da célula vegetal, da célula de planta. Ele vai estar presente nas plantas, tá? Então, vacúolo, eu vou colocar aqui vegetal. Ele é exclusivo da célula vegetal. O que é que o vacúolo faz? O vacúolo, gente, é como se fosse uma bolsa, né? Uma bolsa que tem um líquido dentro, que é chamado também de suco celular, certo? E ele ajuda no equilíbrio osmótico, certo? Vou colocar aqui. Equilíbrio osmótico da célula. Como assim? Olha só, as plantas, todo ser vivo, né? Mas as plantas, elas precisam muito de água, né? Então, assim, é como se fosse uma reserva de líquidos com substâncias, não é só água, líquidos com substâncias ali dentro, para caso a célula precise, tiver poucas substâncias com água, ele pode liberar um pouco. Caso ela esteja cheia demais, caso ela esteja secando ao redor, ele vai liberar um pouquinho de água, certo? Então, se a célula também estiver cheia de água demais, ele pode também pegar um pouco. Então, ele vai ajudar nesse equilíbrio. Onde tiver mais ou menos água, ele vai estar ali equilibrando. Então, chama de equilíbrio osmótico. Para quem já estudou osmose, a gente estuda osmose quando a gente estuda membrana plasmática. Então, fica fácil mais de entender. Só que eu não sei se vocês chegaram a estudar isso ano passado, no início do ano. E esse ano a gente está precisando correr. Então, correr no modo de dizer, né? O Estado colocou como uma orientação, fala logo das organelas. Então, por isso que eu pulei logo para as organelas. Senão, a gente estaria ainda estudando membrana plasmática. E aí, a gente ia estudar o que era a osmose, certo? Mas a osmose nada mais é que essa passagem de água pela célula, tá bom? E onde tem mais substâncias, a água vai. Onde tem menos substâncias, a água sai, né? Então, existe a célula o tempo inteiro sempre tentando se equilibrar com relação à água. Na célula vegetal, as plantas têm esse mecanismo próprio dela, que vai estar fazendo esse controle aí de entrada e saída de água dentro da própria célula, tá bom? E quem é responsável por isso? O vacúolo. Beleza, gente? Vamos para aqui. Mitocôndria. Mitocôndria, a função dela... A mitocôndria, ela parece um feijãozinho. Quem fez esse desenho já sabe. Quem não fez ainda vai ver. A mitocôndria,
Aí a função dela, vegetal e animal, eu já esqueci. Ela está presente tanto na célula vegetal quanto na célula animal. E a função dela está relacionada com a respiração celular. Ela é responsável por essa troca gasosa aí também. Respiração celular. Então, a gente precisa, a todo momento, né, nas nossas células, está ocorrendo trocas gasosas de diversos gases, né? Oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, e quem é responsável por essa oxigenação, respiração da célula vai ser a mitocôndria, tá certo? É a função dela. E vem os plastos, né, gente? Os plastos, só que aí eu falei para vocês que vocês poderiam escolher exatamente o cloroplasto. Cloroplasto. Se você colocou somente plastos, não tem problema, tá? Eles são exclusivos da célula vegetal. Ele só vai ter na célula vegetal, tá bom? E os cloroplastos, falando especificamente que é quem dá a pigmentação verde da planta, ele tem esse pigmento chamado clorofila, que é responsável pela fotossíntese da planta. Fotossíntese a gente estuda lá no ensino fundamental. Mas estuda também agora. Mas a fotossíntese, ela vai ser responsável pela vida como um todo da planta, né? Como se fosse a alimentação da planta. A planta, para se alimentar, ela vai fazer esse processo químico chamado de fotossíntese, em que a planta vai precisar, né? Resumidamente falando, da luz solar, né? Vai precisar dessa luz solar, vai precisar de outras substâncias também, que ela vai pegar dentro dela mesma, vai fazer essa sintetização, que no final das contas ela vai ter sua reserva energética, certo? Algum tipo de carboidrato aí que vai ser importante para ela viver. A gente não, a gente precisa comer o carboidrato, a planta não, a planta mesmo ela faz, ela não precisa. Basta ter ali a luz solar que ela consegue fazer isso, tá bom? Não somente a luz, é porque a fotossíntese é necessário ter a presença de luz. Beleza, gente? Então, assim, eu falei no vídeo passado, né? Que aí tem aqui escrito, mas só vou relembrar, né? Que esse plasto, né? Na célula vegetal, também tem o cromoplasto, o leucoplasto, que são responsáveis por outras cores da planta. Só que vocês poderiam fazer o desenho do cloroplasto, porque é até mais fácil de jogar no Google. Você jogou no Google ali, cloroplasto, aí vai aparecer um monte de desenho do cloroplasto, que é uma estruturazinha cheia de anéisinhos dentro, parecendo um monte de moedinha dentro. E aí você pega, desenha bonitinho, coloca a função do cloroplasto, exclusivo de célula vegetal, já foi. Beleza? Olha só, gente. Aí aqui finaliza, tá bom? Então, quem tá acompanhando os vídeos, o vídeo passado, mais esse vídeo com o caderno na mão e anotando a organela e a função, depois só é passar limpo com o desenho do lado. Então, fica facinho de fazer, não é possível. Se tiver uma questão de prova que diga qual é, dentre a lista de organelas a seguir, aí vamos lá, tem lá retículo endoplasmático, liso, granuloso, complexo golgiense, mitocôndria, só que aí tem também vacúolo, cloroplastos, tudo lá. Dentre a lista de organelas, assinale nas organelas que são exclusivas de célula vegetal. Só tem na célula vegetal, na célula de planta. Você vai assinalar qual? Você vai assinalar vacúolo e vai assinalar o cloroplasto, que só tem na célula vegetal. Entenderam? Então, agora eu inverti. Primeiro eu coloquei exclusivo de célula animal, agora é exclusivo de célula vegetal. Entenderam isso aí? Pronto. Deixa eu ver aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, não tem... Essa parte aqui a gente já finalizou. Já finalizamos essa parte. Na próxima aula, eu vou explicar para vocês, eu vou decidir ainda, por isso que eu não vou falar nada agora. Se na próxima aula a gente já faz
uma atividade, né, um exercício sobre as organelas, um exercício avaliativo, ou se a gente deixa para o outro sábado, sem ser esse sábado, né, amanhã, não é para amanhã, né, porque a aula de amanhã é a aula de quinta, mas a aula do próximo sábado, sem ser esse, de amanhã 8, é a aula de sexta. Então, talvez eu faça uma avaliaçãozinha com vocês sobre esse assunto que eu dei. Mas eu ainda vou escolher se eu vou deixar para sexta ou para o sábado. Não precisa se preocupar que quem trabalha, porque tem pessoas que trabalham, né, de sábado e tudo, eu vou deixar o link com as questões e eu vou deixar o link aberto. Não vou fechar o link na hora da aula. Assim que acabar a aula, eu fechar e você não conseguir acessar mais. Então, se você precisar trabalhar alguma coisa assim e teve o link lá da avaliação, não se preocupa. Na hora que você puder, você vai chegar lá, você vai clicar e você vai fazer. Eu posso deixar um prazo maior, deixar para fechar só na segunda-feira, ou fechar só no domingo à noite. Eu escolho e escolho junto com vocês. Tá bom, gente? Então não precisa se preocupar que sempre que eu colocar o link eu vou deixar um tempo aberto, que não tem problema para mim deixar aberto. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, um bom final de semana para vocês, viu? Não curtam muito, curta em casa. Fique em casa, se precisar sair para trabalhar qualquer coisa, se cuidem, viu? Um abraço para vocês. Um beijo, boa tarde.